E assim, no dia 26 de novembro de 1926, o fogo começou. Foram quase 10 horas de combate ininterrupto. A batalha se iniciou pouco depois das 8 da manhã e se estendeu até o anoitecer. Mais de 3.000 disparos trocados em um único dia. Um verdadeiro inferno em meio à caatinga. E o resultado foi estarrecedor. Apesar da vantagem numérica das volantes, que somavam quase 300 homens, a estratégia de Lampião falou mais alto. O saldo foi devastador para as forças oficiais. Pelo menos 10 mortos, 14 feridos, e um rastro de humilhação e surpresa diante do poder de fogo e organização do bando cangaceiro. Casos como o do comandante Arlindo Rocha, que teria dito, em tom de desprezo, que os cangaceiros almoçariam bala, e acabou recebendo um disparo no rosto que lhe destruiu o maxilar inferior. Ou do bravo Manoel Neto, atingido nas 2 pernas. Ou ainda da cena dramática em que Euclides Flor recoloca, em pleno combate, as vísceras abdominais do companheiro Vicente Ferreira, baleado no estômago para que ele seguisse lutando. Tudo isso revela o nível extremo de violência e resistência que marcou aquele dia. Enquanto isso, do lado dos cangaceiros, nenhuma perda confirmada. Um feito que até hoje impressiona e desafia as análises mais críticas. A vitória foi tão completa, tão simbólica, que no dia seguinte, Lampião resolveu ousar ainda mais. Da fazenda Barreiros, onde o bando estava instalado, ele escreveu uma carta destinada ao então governador de Pernambuco, Júlio de Melo. Nessa carta, Lampião propunha a divisão do estado. Dizia ele que governaria o sertão até a linha do trem em Rio Branco, atual Arco Verde, e deixaria o restante para o governador administrar até o Recife. E foi assim que nasceu, com ironia e audácia, a figura de Lampião como o governador do sertão. Este vídeo te convida a reviver todos esses acontecimentos com profundidade e riqueza de detalhes. Para isso, Manuel Severo, curador do Cariri Cangaço, recebe 2 dos maiores especialistas do tema em um encontro memorável. Lourinaldo Teles, autor da obra A Maior Batalha de Lampião, Serra Grande e a Invasão de Calumbi, e Luiz Ferraz Filho, presidente da Comissão Cariri Cangaço Serra Talhada, se unem para reconstruir com precisão e emoção esse capítulo grandioso da história do cangaço. Assista até o final, porque cada detalhe desse episódio revela um novo aspecto da mente estratégica de Lampião e da complexidade do fenômeno que ele representou. Você vai entender por que naquela serra esquecida do sertão se travou não apenas uma batalha, mas o nascimento de um mito que atravessou o tempo e ainda hoje desperta admiração, temor e curiosidade. Esta é a verdadeira história do combate da Serra Grande. E ela começa agora. A vitória em Serra Grande não apenas consolidou Lampião como um estrategista formidável, mas também alterou a forma como o próprio Estado passou a enxergar o fenômeno do cangaço. Até então, muitos ainda viam Lampião apenas como um fora da lei ousado, um bandido cruel que aterrorizava cidades e vilarejos. Mas após Serra Grande, não se podia mais ignorar que havia ali um líder com habilidades táticas, com capacidade de mobilização e, acima de tudo, com uma rede de apoio enraizada em diversas regiões do sertão. Os sertanejos, por sua vez, assistiam a tudo entre o medo e a admiração. Para muitos, Lampião era a única figura que enfrentava de igual para igual as forças volantes e o sistema opressor do coronelismo. Não por acaso, começava a surgir em várias comunidades uma espécie de lenda viva, onde o nome de Lampião era sussurrado como o de alguém que tinha o poder de desafiar os poderosos e sair ileso. A carta enviada ao governador não foi apenas um gesto de provocação. Ela simbolizou algo maior. A ideia de que o sertão, abandonado por décadas pelas autoridades, poderia ter seu próprio comando, ainda que sob a figura de um cangaceiro. Foi uma afronta direta ao poder instituído, um desafio aberto à República. E isso teve um preço. A partir daquele momento, as perseguições se intensificaram. Reforços foram enviados ao sertão. Novas volantes foram organizadas, agora com armamentos mais pesados, com estratégias mais elaboradas, com a missão clara de aniquilar o bando de Lampião a qualquer custo. Mas o que se viu, nos anos seguintes,
Foi uma espécie de guerra silenciosa, uma guerra de emboscadas, de fugas calculadas, de ataques relâmpago e de um jogo constante de gato e rato pelas veredas do Nordeste. Lampião passou a ser visto não apenas como um bandido, mas como um símbolo. Um homem que, com todas as suas contradições, carregava consigo a revolta de um povo esquecido, a dor de uma região negligenciada e a astúcia de quem conhecia cada trilha, cada pedra, cada sombra das caatingas que cortavam o sertão. E é por isso que 1926 se tornou um ano emblemático, porque foi ali, naquela confluência de eventos, que o cangaceiro virou mito, que o estrategista suplantou o bandido, que o sertão, tão distante dos centros de decisão, ganhou voz através do barulho dos tiros e da tinta de uma carta escrita por um homem à margem da lei, mas no centro das atenções. Lampião nunca foi simples. Nunca foi apenas bom ou mau. Ele foi consequência de uma realidade dura, de um tempo onde a justiça era lenta, distante e muitas vezes inexistente. Em Serra Grande, ele provou que sabia lutar como poucos. Em Juazeiro, demonstrou que também sabia negociar, articular, conquistar aliados. E na forma como lidou com a perseguição que se seguiu, mostrou que o jogo de poder no sertão era complexo, instável e brutal. Por isso, ao revisitarmos essa história hoje, não estamos apenas falando de tiros e fugas. Estamos falando de uma época em que o sertão era palco de batalhas silenciosas por respeito, por sobrevivência e por justiça. Uma época em que nomes como Lampião deixaram de ser apenas manchetes de jornal para se tornarem personagens centrais da construção do imaginário nordestino. E tudo isso começou ali, naquela subida íngreme da Serra Grande, onde a poeira se misturava ao sangue, onde os gritos ecoavam entre os vales, onde o destino de um homem se encontrou com a eternidade. Hoje, quase um século depois, o eco dos tiros da Serra Grande ainda ressoa nas memórias do sertão. Mas mais forte que o barulho da pólvora, ficou o silêncio que paira sobre as histórias que quase foram esquecidas, sobre as batalhas que não aparecem nos livros didáticos, sobre os homens e mulheres que viveram à margem, entre o medo e a coragem, entre a lei e a resistência. Lampião, com todos os seus pecados e estratégias, com sua crueldade e sua genialidade, tornou-se uma figura que o tempo não apagou. Um símbolo controverso, sim, mas impossível de ignorar. Sua trajetória não pode ser lida apenas como um roteiro de crimes, nem como um épico heróico. Ela é, sobretudo, um retrato cru de uma realidade social marcada por desigualdade, abandono e luta por sobrevivência. O vídeo que você acabou de assistir não é apenas um mergulho num episódio histórico, é um convite. Um convite para olhar além da figura do cangaceiro, para entender o contexto, para enxergar o sertão como ele era, e como muitas vezes ainda é, para compreender que a história do cangaço é, antes de tudo, a história de um Brasil profundo, onde a injustiça fez nascer revoltas, onde a poeira do chão encobriu rastros de dor e bravura. A Batalha da Serra Grande foi o ápice de um capítulo que moldou o cangaço como movimento. Foi ali que Lampião se afirmou como o estrategista do mato, o senhor das veredas, o comandante de uma guerra não declarada que desafiou governos, rompeu fronteiras e atravessou gerações. E se hoje nos emocionamos ao reviver esses momentos, é porque eles ainda falam conosco. Porque ainda há muito do sertão de 1926 nos becos e nas vielas esquecidas do Brasil de hoje. Porque a luta por dignidade, respeito e voz continua viva. Então, que este vídeo seja mais do que uma recordação. Que ele sirva para reacender o interesse, para provocar reflexão, para manter viva a chama da memória. Que ele ajude a transformar curiosidade em conhecimento e história em consciência. Porque enquanto houver alguém para contar, para lembrar, para questionar, o sertão nunca será silêncio. Fim de vídeo. Mas não o fim da história. Se você chegou até aqui, talvez o sertão também tenha chegado até você.